à medida que a empresa vai fazendo sucesso, é um desafio você manter as gerações motivadas, com um senso de compromisso, assim como eu vi meu avô mudou para dentro da empresa. Quando a empresa entrou em concordata, na década de 90, ele literalmente ele fez um quartinho, atrás da sala dele tinha um espaço vazio, e ele montou, pôs uma cama, um sofá, uma TV, e ele se mudou para lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso do podcast A Vida é uma Venda. E claro, né, esse projeto nosso aqui, ele tá tão bonito assim, ele tá tão grande, já nasceu grande, porque a gente tem alguns parceiros que acompanham a gente há muito, muito, muito tempo, né? Um deles é a Sankhya, que é uma empresa que tem coração de vendas, então não poderia não patrocinar a gente, tá junto aqui nesse projeto. A Sankhya, que é uma das maiores empresas de software do país, especializada em RP, e o RP, ele ajuda a transformar empresas no Brasil, e ajudando a transformar empresas no Brasil, ajuda também a transformar o país inteiro, né? Então, pequenas, médias e grandes empresas ficam mais profissionais, têm previsibilidade, conhecem mais seus números pelo RP da Sankhya. Então, Sankhya, muito obrigado pela parceria de tanto tempo com a gente e também esse ambiente tão legal aqui, né, Flá? E aqui a gente já se sente em casa, né? Recebendo convidados na Líder, que escolhemos com muito carinho, uma loja com mobiliário para todos os ambientes. Uma alma essencialmente brasileira no design, uma loja mineira que ano que vem já completa 80 anos, e eu sempre falo, tem mobiliário para todos os ambientes. Então, assim, não dá para vir aqui escolher só para a sala, ou para a área externa, ou para o quarto. Tem para tudo, de móveis soltos a móveis planejados. E o showroom aqui da Gabriel Monteiro, onde a gente está gravando, é o lugar onde estão expostas peças maravilhosas, de designs super contemporâneos e muito imperdíveis. Estou aqui, ó. A verdade é que o podcast é tudo um cenário, uma desculpa para um cartão novo de crédito. Ô Flá, vou pegar uma frase aqui que acho pra gente começar a introdução, que é muito boa, né? Sabe, uma frase muito comum que o brasileiro fala, né? Fala assim, se precisar de mim, você me chama aí, tal. Se precisar de mim, tô por aí. Tem gente que leva isso muito ao pé da letra, né? Pois é, foi assim que aos 12 anos, um menininho, Nevaldo Rocha, ouviu papinho de mãe, a gente criança adora, né, papo de quermesse, ouviu uma promessa da mulher de um governador falando isso, e foi assim que ele foi em rumo de fazer esse favor acontecer, saiu de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte e foi para Natal buscar essa ajuda, e lá aconteceu tanta coisa, assim, tornando essa história que vocês vão pesquisar mais a fundo a hora que eu falar o nome, mas encurtando que a gente tem um tempo limitado, ele começou numa parte comercial ali, ajudando, na verdade, com relógios, numa relojoaria, e foi para a parte comercial até que aos 18 anos comprou a relojoaria. Eita. E dali acho que descobriu o grande empreendedor que havia nele. Então foi em 1947 com o irmão dele, Newton Rocha, que fundou a Riachuelo. Meu Deus, Riachuelo. Eu achei assim, foi tão legal quando eu li a história, quando a gente começou a aprofundar na vida dessa convidada especial, porque passou um filme desde pequenininho. Eu sou cliente da Riachuelo, então foi muito legal. E aí, obviamente, que dá para ficar aqui, fazer uma história toda do seu Neval, não tem como falar, o grande vendedor, né? Aprendeu a vender e criou um grande império, e não dá para desassociar a história dessa nossa entrevistada de hoje, que é diretora de comunicação e também do Instituto Riachuelo, casado com o Eduardo Neto, né? E juntos são pais de 3 meninos, Joaquim, Antônio e Francisco. Seja muito bem-vindo, Marcela Kanner, viu? Muito obrigada, gente. Que linda essa introdução, adorei. Fiquei aqui viajando no tempo, imaginando a cena, né, daquele menininho magrinho, saindo de casa aos 12 anos, e aos 12 anos há 80 anos atrás, né? Que é muito... Hoje acho que uma pessoa em qualquer lugar do mundo consegue imaginar o que é o mundo lá fora, né? A gente tem muito acesso, muita informação. E ele não tinha nada disso, e teve essa coragem de sair de casa, seguindo a promessa do governador, que tinha comentado com os pais dele, assim, olha, conte comigo, e falou isso numa quermesse, acho que pra muita gente. Cara, e aquilo no imaginário de menininho de 12 anos, ele foi pra Natal mesmo e bateu na porta do governador. Mas ele conseguiu, assim, acabou que o tio do governador ajudou ele mesmo a conseguir esse primeiro emprego, então
valeu a pena Legal. ter acreditado nessa promessa. Não, eu fiquei muito encantada com a história dele. Reduzi muito, né? Mas assim, essa parte de ter começado na relojoaria, né? E ter feito, ganhado dinheiro, e assim, em tão pouco tempo, você pensar de É. 12 aos 18 ali, né? Um pouquinho mais, você conseguir já adquirir. É muito sangue de empreendedor, né? É muito. Eu até tenho uma história que eu não conhecia, e outro dia eu tava numa palestra grande lá em Recife e contei a história dele. E foi super emocionante, porque na hora que acabou, o André, que é meu amigo que estava conduzindo isso, ele falou: Marcela, eu tenho uma surpresa para você. E eu contei essa história e contei do patrão dele, na época que chamava seu Moisés Ferma, né? E que acabou vendendo essa loja para ele. E a neta dele tava na plateia. Foi assim, parecia uma cena de que programa de legal! auditório. Ele chamou ela, a gente se abraçou. Foi Quase um super arquivo lindo. confidencial. Não, foi muito emocionante. Que E ela contou uma história que eu não sabia, que quando ele chegou para pedir o emprego, né, que o tio do governador ajudou na loja de seu Moisés, ele pegou um paninho e começou a limpar o balcão. Meio que mostrando, pode me contratar, assim, eu vou trabalhar, eu vou legal. servir direitinho. Eu achei tão lindo. Ele tinha esse espírito, assim, muito de vendedor, de servir, desde sempre, E a né? atitude, né? Essa é a Atitude, atitude, muita né? atitude, Pra né? sair, Não dá, né? não dá dá pra pra imaginar. 12 anos você atravessar e ir pra lá Não dá pra naquela época, né? Que você não tinha contato com ninguém. Como é que você O ter acesso? Você transporte, conseguir falar, todo o imagina. processo tem mais detalhes. Que história, né? E vamos chegar É. até aí, quase mais de 77 anos, é isso? Você faz 77 agora. Uau. É. Agora, Caraca, nosso que aniversário. legal. Marcela, e até a primeira curiosidade é que, assim, quando eu fui pesquisar essa história e fui aprofundar a sua história para trazer aqui, eu gosto muito, a gente tem essa paixão por estudar os convidados. Eu até compartilhei esses dias no Insta que, como é difícil, você começa a mergulhar numa história, eu tenho vários convidados para entrevistar, eu falo, eu não queria sair dessa, né? Porque a gente fica muito encantado. Mas foi difícil, porque assim, tem obviamente a história da marca, que né, tem no site, tem algumas coisas, mas o seu avô era uma pessoa reservada e você também, né? Pelo nível de exposição que você poderia ter, você até que é relativamente mais reservada. Assim, tem algum direcionamento disso da família? Vem do perfil dele que você também puxou? É natural? Como que Não, é natural. Assim, ele era muito reservado, ele não gostava de dar entrevista, ele não falava dele mesmo, assim, até pra gente ficar sabendo, né, dessa história, era muito assim, vinha, puxava, e tinha hora que ele não queria contar, e com jeitinho você ia puxando, mas ele era muito reservado mesmo. Eu vivo uma relação de amor e ódio, assim, com redes sociais. Ah, estamos Tem hora que eu juntos. amo, tem hora que eu tô afim, faço tudo, tô super aberta. Aí tem hora que eu tenho vontade de sumir, apagar. Então acho que eu transito compreendo. muito, assim, eu não sei, é uma coisa que é óbvio, né? Assim, é uma delícia, é importante. Acho que dá pra fazer uma curadoria boa e seguir muita gente legal que te ensina muito, mas às vezes eu fico com aflição, sabe? Mas é uma coisa, depende da fase. Tem fase também que eu posto um monte, mas. Mas você se sente confortável quando vai? Sim. Sim, de falar super, de contar, não tem problema nenhum com isso, mas às vezes eu fico. Tem época que tá mais. Eu fico pensando, quem quer saber da minha vida, né? Ficar lá postando onde eu tô, não é interessante, Eu assim. vivo não, essa briga com a equipe, né? Porque eu sempre trabalhei em multinacional e vim em outubro, né, numa sociedade com o Thiago para um outro produto, e agora com o podcast a equipe tem que ter estratégia, a gente tem que fazer o seu Instagram profissional e tal, crescer e tal. E eu fico, não quero. Deixa, eu posto bastante o dia que eu quero ou quando dá vontade. E aí é exatamente esse amor e ódio. Mas é muito legal, assim, foi uma curiosidade que eu falei. Ô, Marcelo, você começou com 17 anos aí na Riachuelo. Sim. E aí, obviamente, foi fazendo evolução. Como que foi essa evolução até agora? E se isso também é um padrão das pessoas dessa sucessão? Como que funciona Não, isso? hoje na Riachuelo, né, nós somos uma empresa assim, familiar no sentido que apesar de estar aberto, né, estar no novo mercado, na bolsa, tudo, é uma empresa que o grande controle acionário ainda está na mão da família. Mas assim, tem de tudo, assim, hoje que trabalha lá são eu e mais 3, eu tenho 3 primos que trabalham lá, mas acho que todos, assim, movidos muito por paixão, assim, nenhum dos meus irmãos estão lá. Então, acho que é uma coisa que pra mim sempre fez sentido. Eu sempre gostei muito, assim, de trabalhar. A gente ia em loja todo sábado, desde pequenininha. Eu amava, assim, eu sou a neta mais velha, então eu sempre muito próxima dos meus avós. E para mim foi um caminho muito natural, assim. E trilhei. Eu sempre tive muita vontade, assim, de trilhar uma carreira. Eu sempre fui muito
certinha, assim, nas minhas coisas. Então, claro, eu tava lá, né, neta dele, mas assim, quando eu entrei mesmo, muito novinha, tudo, eu não queria que ninguém nem soubesse que eu era neta dele. E naquela época era possível, né? Hoje com essa coisa de rede social é mais Sim. fácil, E é você mais entrou lá, difícil. você fazia o quê com 17 anos? Não, eu entrei no departamento de moda e eu não eu fazia faculdade de moda, eu era uma boa aluna, e eles estavam começando o departamento de moda, então até então não tinha só compras que comprava de um monte de fornecedor e tal, e quiseram começar a fazer uma coleção, né, mais bem construída e tal. E a pessoa que chamaram para fazer esse departamento, que chamava Issa Basile, ela conhecia meus professores da faculdade. E eu sempre gostei de trabalhar, então mesmo a Riachuelo foi meu primeiro emprego formal, mas eu já feito um monte de coisinha antes, assim, Ah, que legal. de Ah, que biquinho. legal. E eu fazia bico no São Paulo Fashion Week, sempre. Ai, E aí eu conheci ela lá, no São Paulo Fashion Week, e ela me falou, ela falou, Marcela, eu tô começando e eu preciso de uma assistente, você não quer vir trabalhar comigo? Eu sei que você é boa aluna, que você é dedicada. Eu falei, quero. Aí eu cheguei em casa e eu falei, mãe, eu fui chamada pra trabalhar na Riachuelo. Foi muito... Foi assim. Você conhece? É Foi começando. literalmente assim que eu entrei. Então, assim, eu avisei minha mãe mesmo disso. E aí eles toparam tudo, mas foi muito. Eu sempre tinha essa coisa. Que hoje eu entendo que é um fato, né? Assim, eu tenho uma relação, claro, né? A gente vai ficando mais velho e vai amadurecendo as coisas. Mas eu sou, né? Tenho uma relação familiar lá e hoje tá tudo bem, é um fato, eu lido bem, tem partes boas, partes ruins e tá tudo certo. Naquela época era um receio enorme que eu tinha, assim, das pessoas saberem que eu era neta dele, que eu não queria que as pessoas me olhassem diferente. Você achava que tinha assim, que talvez achasse que você não era merecedora? Eu tinha Tinha a questão de muito síndrome de isso, impostora, alguma super, coisa? tinha muito isso, assim, que depois, quando eu entrei no programa de trainee, isso que foram alguns anos depois, uns 5 anos que eu já estava lá, eu tinha demais, porque eu pensava, todo mundo que está aqui passou por um processo seletivo gigante para chegar. E eu não, tá. eu fui colocada, Faz sentido. eu tinha um problema muito grande com isso. E aí, só que eu sempre, assim, gostei de trabalhar, eu sempre fui, sabe, esforçada, fazia tudo direitinho, tudo. E aí, depois do programa de trainee, tinha tipo um Oscar, assim, que a gente brincava, que era das premiações, assim, dos gerentes mais novos, né? Então, era melhor margem de contribuição, melhor evolução na margem de contribuição, melhor margem e aí o departamento em geral. E eu ganhei os 3 prêmios. E era numérico, assim, sabe? Independente Então, se era você ou não. Legal. Mas aquilo pra mim foi super importante porque eu entendi que eu tinha valor, eu entendi assim que eu não tava lá só porque eu tinha sido colocada, que assim, também apesar de eu não ter feito a melhor faculdade do mundo, né, tinha gente lá que tinha passado por um super processo, aqueles sábados todos que eu tinha ido em loja e aquele amor que eu tinha pela empresa e esse senso assim de dedicação que eu tinha compensado. Então foi muito, eu acho que foi um momento que eu tive paz assim. Posso estar aqui, não tô ocupando um lugar à toa. Eu né, tô aqui fazendo um trabalho bem feito. O resultado é o pai da razão, né? Quer dizer, os números ali acabaram. Bom, ótimo, agora eu acho que eu consigo fazer um trabalho mais tranquilo agora. Eu relaxei nisso. Que legal. E eu acho que minha carreira deu uma deslanchada, assim, na hora que eu relaxei, entender que sim, fazia sentido eu estar lá, sabe? Legal. Que legal. E você trouxe esse ponto, né? Que agora você sabe, é um fato e ponto, né? E sim, traz algumas vantagens no sentido de compreensão de muita coisa. E até o envolvimento com a marca, quando a gente é da família, É um tem amor, sem gente. dúvida. Uma coisa assim, é diferença, né? diferente. Acorda e dorme pensando naquilo. Mas eu tinha até, eu lembro quando eu era trainee ainda, na loja de Natal, eu tava treinando e eu não tinha, o gerente sabia que eu era neta dele, mas ninguém sabia. E eu tava treinando no crediário lá e ele morava, ele ficava muito tempo em Natal e ele foi me buscar, ele é muito em loja, né? E aí ele foi um dia, no fim do dia eu tava lá trabalhando e eu tava com a chefe do crediário lá, ela me explicando as coisas. E ele começou a fazer assim, era uma janela, uma porta de vidro, assim. Aí ele batia, dava tchau e acho que ela olhando, ela falou, nossa, que o seu Nevaldo tá falando comigo? E eu venho sem graça, assim, quase falando, Para. E você já ficou sabendo ouviu algum comentário? Que no outro dia eu tava em casa e eu ia sair, né? Eu falei, tchau, gente. Tchau. E aí eu tava com 2 funcionárias em casa e saí. Só que eu esqueci um negócio e voltei. No que eu voltei, eu tinha uma reunião. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo. E fiquei, e as meninas ouviram que eu tava lá. E estavam comentando, falando de mim. Graças a Deus era bem, né? Mas eu tava ali, aí no meio da conversa, uma delas falou assim, acho que ela tá aí. Daí a outra, não tá, saiu, não, mas o carro tá aí. Meu Deus, elas ficaram super sem graça. E eu ouvi tudo do mezanino, assim. Você já teve algum episódio que você ouviu alguma coisa por não saber que era você? Não, assim, que eu lembro, não, mas eu sempre dei muita abertura, assim, eu sempre fui muito próxima de todo mundo. E eu acho que eu já ouvi, assim, várias verdades, né, sobre tudo, assim, né, porque eu
sempre, eu gosto de lidar com a verdade, sabe? Eu nunca acho que as pessoas nunca tiveram medo de me falar assim, ó, isso tá bom, isso não tá bom, isso tá. Mas no flagra, assim, acho que eu nunca peguei, não. Ah, que legal. E essa questão de ser da família, o que você, agora, assim, nesse nível mais de consciência, entendendo que você Uhum. tem seu resultado, tem seu motivo de estar lá, o que você vê de prós e contra por estar num ambiente de Sim. empresa familiar, assim? Eu gosto muito de empresa familiar, gente. Eu acho que é uma fortaleza, né? O Brasil tem, assim, ó, a grande maioria das empresas são familiares. Acho que sempre tem um desafio grande de você seguir, né? Passar essas empresas para gerações sequentes, assim, sem perder, né? Porque você tem um fundador que é uma pessoa muito heróica, normalmente, que foi lá, que virou Exatamente, noite, que, exatamente. enfim, muito apaixonado, muito. Acho que é a história, né, da maioria das empresas. E aí, na medida que isso vai passando para gerações, e até eu acho que as gerações acabam tendo até uma condição financeira melhor à medida que a empresa vai fazendo sucesso, é um desafio você manter as gerações motivadas, com um senso de compromisso, assim como meu avô mudou para dentro da empresa. Quando a empresa entrou em concordata, na década de 90, ele literalmente ele fez um quartinho, atrás da sala dele tinha um espaço vazio, e ele montou, pôs uma cama, um sofá, uma TV, e ele se mudou para lá, e a minha avó ficava lá, e ficava com ele de segunda a quinta, que foi lindo ela fazer isso também, né? Morava no Caramba. apartamento, tudo. Os filhos já eram adultos, ela se mudou para lá. E ele falava, é tão lindo isso. Vou tentar falar sem ficar emocionada essa parte, porque sempre mexe comigo, mas ele fala assim: eu só saio daqui com ela. Ela era Caramba. empresa. E ele saiu dali com ela e pagou Nossa, tudo, pagou. ai, tô A juíza tinha. arrepiada, até Não, até porque com o ele rosto. tinha uma coisa assim de gerar emprego. Ele nunca foi uma pessoa materialista, zero, assim. Ele sempre uma vida muito simples. E ele tinha uma coisa de gerar emprego, porque acho que um menino que nasce no sertão do Rio Grande do Norte, uma terra de tão poucas oportunidades, sabe o valor que o emprego tem. Então ele falava isso muito, assim, que a gente tinha que dar oportunidade para as pessoas. E ele ficou, acho que com medo gigantesco, porque ele sabia o tanto de famílias que dependiam dele, não só dos funcionários, Nossa. como dos fornecedores. E eu lembro na época, eu era pequena, mas a juíza deixou ele pagar tudo sem juros e correção para os fornecedores. E ele pagou tudo com juros e correção e ele nunca atrasou um salário. Nossa. Então era um valor muito forte, sabe? Muito lindo. E eu acho que assim, isso é muito de um empreendedor heróico, né? E como fazer as próximas gerações com esse mesmo heroísmo, esse mesmo senso de doação, né? Não é fácil. Mas eu acredito muito, assim, eu acho que a gente está num ponto muito legal da Riachuelo de ter uma família muito apaixonada, guiando o nosso futuro, né? Olhando para frente, sendo um guarda-reio mesmo da cultura que a gente acredita, tudo, mas com uma gestão muito boa, assim, muito de resultado, né? Muito obstinada e tal. E eu acho que para isso dar certo, assim, como família, até você tem que ter uma intencionalidade por trás, sabe? Você tem que estar disposto a ter conversas difíceis. Gente, as relações não se constroem sozinhas. É muito fácil a relação assim, de vocês dois com os filhos de vocês na mesma casa, valores muito parecidos. Isso é muito fácil. À medida que vai entrando primos, né, e Nossa. filhos dos primos e tudo, se você não tiver assim uma agenda intencional de fazer essas pessoas conviverem, dividirem valores, se admirarem, torcerem uma pelas outras, terem as conversas difíceis, porque os problemas vão ter. E você escolhe lidar com eles ou não. Se você for jogando tudo para debaixo do tapete, aquilo é uma hora história. Então eu acho assim, é possível, mas dá trabalho e você tem que ter gente disposta a ter esse trabalho. Eu tô muito disposta a ter esse trabalho e eu acho que hoje, assim, o que eu consigo melhor fazer, assim, pensando na Riachuelo e até na minha família, é essa pessoa que faz ponte, sabe? Assim, entre gestão e família e conselho. E eu acho que esse é meu principal papel, assim, eu acho que é uma coisa que eu tô muito feliz fazendo, porque eu vejo muito valor nas duas pontas. E eu gosto disso, assim, acho que tem eu sou a prima mais velha, né? Então acho que tem um pouco, já vivi uma vida Uhum. executiva lá com intensidade, então eu conheço bem a empresa, mas eu me vejo hoje nesse papel, assim, de facilitar a vida da gestão e facilitar a vida da família lá dentro, sabe? É. Ô, Marcelo, inclusive, falando dessa página de paixão, e aí só de te ver emocionada contando a história, já mostra por que deu. Obviamente, com todos os desafios que sempre tem, quase 80 Sim. anos de empresa no Brasil, quando a gente estava falando lá fora, É. é um desafio gigantesco, né? Mas já dá para ver por que tá dando tão certo até agora, né? E você chegar no momento que, se eu não me engano, acho que é pela primeira vez na história, o CEO não é da associação, não é da família, É, né? exatamente. Como que foi tomar essa decisão, enfim, e por que disso?
Foi um processo natural, né? Nosso CEO antigo, que era da família, já estava, né, começando a pensar em se aposentar. A gente sentia que não tinha ninguém na família preparado. E nunca foi uma questão, assim, acho que a gente tem uma cabeça, assim, que não é, a sucessão vai ser dentro da família. Acho que a família tem um papel como acionista super importante, né? E eu acho que você pode ser um bom acionista ou um péssimo acionista. E acho que para você ser um bom acionista, você tem que se preparar para isso. Um Isso aí. acionista assim que Bom traz conselho. valor para a empresa, que não empata nenhum assunto. Isso não é uma coisa. Eu acho que antigamente, né, acho que até a geração da minha mãe, dos meus tios, eles não tinham nem como estudar sobre isso, né? Eu acho que hoje a gente consegue estudar a governança, entender. Vamos nos preparar para serem acionistas que gerem valor para a empresa. Tem mais consciência, né? Muito. E tem assim, você consegue estudar, né? Próprio Tem acesso, né? cursos, acesso, tem É. tudo. Então, acho que isso é um ponto, mas a gente nem pensou assim que essa próxima geração, essa sucessão seria dentro da família, mas ao mesmo tempo tinha um medo enorme, porque se você olhar os indicadores, assim, eu não lembro, mas é um número assim, sei lá, 79% dos primeiros CEOs, né, dessa CEO de Da transição. transição, né, não funcionam. E a gente queria muito que meu funcionasse, Deus do gente. céu. Sabe bem. Não, a gente você sabe bem, porque você lida muito com as empresas, Muito. né? E a maioria das empresas que a gente atua é justamente tá nesse processo da sucessão transição, ou da da transição sucessão. para um CEO que não é da família. Olha, não é fácil, a gente pensou muito no processo, a gente fez um processo longo e ao mesmo tempo também usou muito o nosso instinto para a pessoa que a gente escolheu, que é o André Farber, que é um cara assim muito bacana, porque ele é muito preparado, muito inteligente, né? Um gestor sensacional, mas ele é mais do que isso, ele é um cara humano, ele é um cara com valores. A gente gastou um tempo, e acho que da gente com ele, dele com a gente, conversando muito, para entender se tinha esse fit mesmo de valores, né, que ele pudesse essa pessoa que fosse cuidar das nossas pessoas, né? Porque hoje é muita gente que trabalha lá, é muito. A gente tem um projeto no Sertão, né? Que eu faço parte do Instituto Riachuelo e que traz um impacto enorme no Sertão. Tinha que ser uma pessoa que acreditasse nisso, sabe? E a Riachuelo sempre foi uma empresa, sabe, que as pessoas ficam bastante tempo. A gente teve muito caso de gente que saiu e voltou, então tem um fator humano lá dentro muito grande. E foi incrível, assim, porque o André é essa pessoa, a gente conseguiu, assim, sabe? Encontrar essa pessoa que ele já completou um ano, assim, tem sido muito feliz. Eu falei que a gente tinha que acertar, né? Porque a gente estava saindo de uma pandemia, com uma dívida super alta, que a gente nunca tinha tido nada nem parecido historicamente. Então era um momento que precisava acertar a pessoa, sabe? E o fit E- cultural nesse momento é Muito. essencial, né? E teve, assim, é um cara assim, até a gente fez as comemorações dos 77 anos, eu agradeci muito, assim, ele, não só ele, acho que todo mundo que tá junto, né, sendo ou pessoas novas ou pessoas antigas, que acho que hoje a gente tá com esse mix de gente que tá há muito tempo na empresa e pessoas novas que ele trouxe. E é incrível, porque claro que à medida, né, meu avô morreu tem 4 anos, e eu tinha esse medo, assim, se a gente ia perder ele lá dentro, assim, sabe? Porque acho que uma coisa assim, a cada vez menos vão ter pessoas que de fato conheceram ele lá dentro. E o André, ele comprou tanto essa história, assim, ele começa todas as apresentações com uma frase dele, do meu avô. Que Ele, legal. assim, ele deixou isso tão vivo no dia a dia, mantendo essa cultura, que hoje eu sinto que a gente vibra tanto, assim, na história dele, nessas comemorações, o nosso legado. Então tem sido muito, assim, foi uma coisa muito acertada, muito pensamento, porque eu acho que quando você vai escolher um novo CEO, não é só escolher a pessoa, acho que tem um trabalho gigantesco para escolher a pessoa certa e tem um trabalho gigantesco para fazer dar certo. E eu acho, assim, se eu pudesse falar um pouco da nossa experiência, eu acho que tem famílias que precisam fazer isso, precisam passar por essa transição, mas não querem. É. E aí Muito. existe, mesmo que de uma forma subconsciente, uma vontade de que aquilo não dê certo, uma puxadinha de tapete, uma casquinha de banana. Exatamente, mas sei lá. E, gente, isso é assim, porque o André é uma pessoa brilhante, tá lá fazendo trabalho, mas se a família não colaborasse com ele, não deixasse Sem ele dúvida, trabalhar, não sem fizesse, não teria dado certo, sabe? Então acho que a gente conseguiu uma mistura muito boa, assim, uma relação muito de confiança, mas, de novo, assim, é intencional e teve muitas horas de conversas e pensamentos por trás, sabe? E é interessante porque eu vejo até nesse movimento de empresa familiar, no começo da minha carreira eu trabalhei com consultoria, eu sou psicóloga, né? Sempre minha formação foi para gestão estratégica e o Thiago, né, eu acabo acompanhando meio que indiretamente os clientes da outra empresa dele, que é o Seus Clube.
E é muito interessante porque eu vejo que quando tem um novo líder, especialmente em empresa familiar, é muito assim, prove então que você é melhor que alguém da família. E não assim, exatamente. o que a gente precisa fazer para fazer dar certo. Eu acho que uma palavra que você repetiu algumas vezes é intencional. É. Tem que ser intencional e tem que ter muito essa clareza de que é fazendo junto que vai ver o resultado. E ok, pode ser que num outro momento alguém da família esteja maduro o suficiente para assumir esse cargo, mas não assim o tempo todo. Eu vejo, às vezes, acompanho alguma reunião ou escuto alguma reunião, muito tão testando o CEO, tão assim, colocando em xeque, em prova, e o tempo todo aquela questão assim, você tem que se provar, você tem que se provar, ao invés de o que é que não deu certo e que a gente consegue te ajudar a fazer dar certo, porque a gente está aqui há mais tempo e a gente conhece certos caminhos que talvez você não conheça, né? Isso é muito interessante. Concordo totalmente. E nessa linha também, uma coisa que eu me admirei muito da Riachuelo são os resultados da GPTW, né? Eu trabalhei, meu último emprego em carreira corporativa foi numa multinacional do agro e que passou por uma transição muito forte cultural. Né? Então veio lá de nem né, ser certificada pela GPTW até o ano que eu saí, eu fiz parte da equipe que estava trabalhando essa transformação cultural e a gente ficar nos rankings principais. E a Riachuelo vem ranqueando há muitos anos consecutivos, né? O que é que você acredita que tem? Eu acho que assim, né? Basicamente a essência do seu avô já traz muito, né? Para quem não sabe até, né? A GPTW é um instituto, né? A Great Place to Work, que certifica empresas com algumas características. Então, tem vários critérios. Primeiro, você se candidata como empresa. É uma certificação paga, mas não tem como você se afiliar lá se você não tiver alguns dos critérios. E aí são alguns critérios pré-definidos, classificados, para falar se aquela empresa é um excelente lugar para trabalhar ou não. E aí, como que é aplicada a pesquisa? Então, anualmente tem uma pesquisa que os colaboradores respondem de forma anônima a respeito de todos os elementos, todos respondem da mesma forma, tanto em relação ao gestor direto, em relação à empresa, a outros gestores, à equipe. Então é muito legal porque traz, no fundo, a essência da empresa sob o olhar de diversos colaboradores, né? Desde quem está na produção, na operação, quem está na liderança, em cargo executivo, enfim, todo mundo responde e existe no final o grande resultado que para quem é do RH, uma expectativa para os líderes, né? Para todo mundo, porque assim, ter esse selo traz um empoderamento para a empresa. E não é simples, não é um selo que é fácil qualquer empresa ter. Então, é muito legal. E o varejo, meu Deus, é um dos grandes desafios ter esse selo. Então, o que você entende que tem na Riachuelo que torna a empresa um excelente lugar para trabalhar? Eu acho que tem essa cultura, assim, muito gostosa, né, acho que isso faz uma coisa diferente. E tem, assim, é muito incrível, porque é uma loja que tem no Brasil inteiro, mas a gente tem o espírito nordestino, né, minha São mais de família é 40 mil nordestina. funcionários, não me engano? Não, hoje não, a gente já foi isso, hoje é um pouco menos do que isso, mas é uma empresa que eu acho que tem uma alma nordestina mesmo, sabe, assim, aquela coisa assim que a gente até brinca, você vai para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste como um todo, assim, entendendo que o Nordeste é muito diferente, né, entre os estados, mas é um jeito de receber, a pessoa vai te buscar no aeroporto, isso, com um você bolo fala, de é um sorriso rolo, natural, né? Genuíno, né? É muito genuíno. E eu sinto que a gente tem isso, assim, sabe, na nossa cultura, assim. Você vai, assim, em reunião de loja, de bom dia, boa tarde, é emocionante o envolvimento das pessoas. E não é só no Nordeste, acho que é uma coisa que impregnou mesmo, sabe? Perpetuou para todos. Mas eu acho, porque é incrível mesmo esses resultados. E você vai até nós temos uma indústria grande, né, no Rio Grande do Norte, que é a Guararapes, e os resultados lá, assim, eles falam que é uma coisa meio sem precedentes, assim, de tantos anos com índices tão altos, de 97, 98%, assim, de satisfação. Então, mas eu acho que é um pouco, assim, essa cultura que realmente está lá, as pessoas trabalham. Nessa comemoração de 77 anos, você escuta os depoimentos das pessoas, é muito emocionante, sabe? Assim, as pessoas querem estar lá e falam na fábrica, eu quero me aposentar aqui. Aí você vê a geração que assim, demais, o avô, o filho, o neto, os sobrinhos, todo mundo na Guararapes. Então tem uma coisa
É porque é uma empresa grande, é uma empresa que tá na bolsa, é uma empresa profissional, mas tem um lado, assim, caseiro, sabe, Tem assim, um de quê empresa de de personalidade, assim. personalidade que nunca foi embora, graças a Deus, e que nunca vá, né, porque tem muito valor. E acho que até essas pessoas novas que chegaram junto com o André falaram muito isso, assim, que imaginavam que iam ser bem recebidas, porque já tinham ouvido falar isso, mas que foi Sim, muito mais forte na hora que chegaram mesmo. A que gente que legal. empreende, escutar isso de uma pessoa, pô, quero me aposentar aqui, eu É quero, pô, incrível, né? porque tem tanto desafio por trás, né? E É. ainda, infelizmente, quem empreende ainda tem uma visão ainda no Brasil bastante deturpada, né? Com relação a só busca números, só busca o dele, só. E aí, Sim. conversando com alguns entrevistados aqui, né? E a gente entendendo quem empreende, né? Uhum. Sabe que se realmente não tiver, principalmente hoje, né? Um olhar muito grande de pessoas, né? Essa cultura Uhum. de se importar, de querer escutar um feedback desse, não como só qualidade, um indicador a mais, né? Mas Sim. como uma missão do próprio negócio, porque senão Uhum. não dá para perpetuar com 77 anos esse ano, né? Fazendo Esse ano, 77 anos não dá para 77, é. fazer. Agora, Dá. óbvio, essa é uma parte boa, mas óbvio que Hum. 77 anos em qualquer lugar do mundo já passa por vários desafios. No Brasil, então, né, que nós Uhum. temos o nosso e nós somos influenciados por desafios externos. Qual que foi na história da Riachuelo, talvez o momento mais desafiador e qual foi talvez o grande aprendizado disso? Eu acho que a pandemia, assim, falando em história recente, né, a gente teve toda a história da concordata que eu falei e Uhum. tal, mas a pandemia foi muito difícil, né, gente? Acho que até hoje o varejo tá se recuperando disso, acho que agora começa de verdade, de novo, viver um bom momento, mas eu acho que além de todos os desafios financeiros, né, e as empresas se endividaram e o juro super alto, e como sair dessa situação, né, que não foi fácil, que a gente está conseguindo, mas que foi assim, era um grande ponto de preocupação. Eu lembro assim, quando a gente entendeu que tinha que ir para casa mesmo, assim, era um desespero, até porque você pensava nas pessoas, né, assim, e eu sou muito envolvida com esse projeto do Sertão, e que não são oficinas de costura, né, então que não é parte da Riachuelo, a gente compra muito deles, mas são empresários e são muitas vezes, assim, uma costureira com uma veia mais empreendedora que comprou uma, 2, 5 máquinas e começou a montar a confecção E aí dela, veio. e que não teve educação financeira, porque a gente não tem isso, Sim. né, nas escolas, nada disso. Então, tinha uma preocupação eu perdi muitas noites de sono, assim, que vai ser, né, desses lugares. A gente conseguiu até ajudar eles com né, toda a parceria, até com as prefeituras, tal, mas eles seguiram produziam pra gente doar, máscara, toda essa parte de EPI, tal, porque, pra Riachuelo, a gente conseguiu parar a nossa fábrica alguns meses. Era possível, tinha caixa para isso. Esses pequenos empresários, não. E eu acho que uma grande empresa nada mais é do que um monte de CPF que se junta numa grande empresa. Sim. E você tem que pensar nesses CPFs, né? Assim, CPFs e CNPJs, né? Então, quer dizer, como saber que a gente vai sair dessa e que os nossos parceiros, nossos fornecedores também vão sair. Então foi muito difícil, acho que a gente adotou na época uma postura de muita transparência, assim, eu lembro que até o nosso CEO, antigo, que não era um cara, assim, super comunicador, acho que ele não era uma coisa natural para ele, ele teve uma postura, assim, de ter muita comunicação e muita transparência, fazer live, que era uma coisa que não era o natural Imagino. dele. Ele fazia lives todos os dias falando: olha, isso tá fácil, isso tá difícil, isso a gente sabe o que vai fazer, isso a gente não sabe o que vai fazer. Que legal. E eu acho que acabou gerando um sentimento de muita união, assim, na equipe, assim, tava todo mundo preocupado. Eu lembro quando eu voltei, assim, sei lá, 6 meses depois, né, que foi, voltou, né, e eu lembro que tinha copo de café na mesa, assim, sabe, porque eu tinha uma reunião no dia seguinte, que a gente já tinha dispensado um monte de gente, mas algumas pessoas ainda não tinham reunião lá, e aí naquela noite falaram: "Não, não pode mais ir mesmo". Fico do E jeito que aí a tá. gente voltou, parecia assim, Nossa, aquela aquela cena de sensação, filme. Imagino. né? É horrível, Horrível, né, né? assim, copo de café 6 meses numa mesa. Então foi uma situação de acho que nunca, né, o mundo viveu isso, de tanta incerteza, a gente não sabia o que ia Uhum. acontecer, mas eu acho que dentro do possível, assim, usando essa história da transparência, a gente conseguiu se manter muito unido como times e sair a gente saiu também com muito aprendizado, né, eu acho que mais fortes, né, todo mundo. E qual que você acha que foi o grande aprendizado assim, de todos
desse manual todo de aprendizado que foi, né, a pandemia? O que eu diria assim, eu acho que foi a transparência mesmo, porque eu acho que eu acredito nesse tipo de comunicação, assim, você não é porque você é o líder, o CEO de uma empresa que você sabe de tudo. Eu acho que eu gosto disso, de você olhar no olho da pessoa e falar, olha, Fantástico. eu não sei isso realmente eu não sei, vamos juntos, você tem alguma ideia? Eu acho que essa comunicação tá mais vulnerável, mas eu acredito nisso, assim, sabe? Eu acho que eu sempre fiz isso sem pensar muito, mas eu sempre fui um pouco essa pessoa e eu acho que me ajudou, sabe, assim, até isso, a ser próximo das pessoas, as pessoas virem te falar a verdade, porque se você cria algum tipo de barreira, se você não é Pior aberto com coisa. as informações, as pessoas nem sempre vão te falar a verdade, porque podem ter algum receio de te falar a verdade. E na hora que você cria esse canal de comunicação assim, Sim. fluido e transparente, eu acho que a empresa cresce muito também, E né? ter essa verdade te abre caminhos, né, que muitas vezes se você, com essa barreira, você traça toda uma estratégia, um plano É. e vai seguir de uma maneira que está lidando com uma situação que não vai ter nenhum É. resultado, é As coisas horrível, né. acontecem, você pode escolher É. lidar com elas ou não, mas elas estão Exato. Elas estão acontecendo, né? ali. Estão ali. Ah, Então acho que sim. é um bom caminho. Bom, e a gente em desafios, a gente, em maio, né, nos desafiamos a algo novo. Nós lançamos, né, eu inclusive vim, né, da carreira corporativa para cá, para esse lançamento da nova escola de vendas, que é o nosso projeto, nosso primeiro juntos, segundo agora o Muito legal. podcast. E a nova escola, ela é justamente essa proposta para ter trocas, né, para a gente ter realmente um aprendizado aí para vendedores. O Uhum. Thiago já vem trabalhando há muito tempo com equipes comerciais, tem a empresa que faz isso, né, que é o Sales Club, mas a nova escola a gente veio com essa proposta de formar vendedores. Então a gente tem lá 3 frentes ali, 3 pilares que a gente costuma falar. O primeiro é de educação, que são as trilhas de aprendizado. O segundo são as conexões e o network. Então a gente tem tantas pessoas, né, compartilhando conhecimento na internet, tantas pessoas grandes aí, super hypadas, mas tem o vendedor ali, certamente a Riachuelo, Uhum. 10, ele 15, vai 20 anos de experiência vai vivenciando, né? aprender muito mais um vendedor dali que já está com outro que está há muito tempo, um que está começando há muito tempo, do que um grande mentor falando. Claro que as coisas se complementam, né? Mas ali é esse network e a oportunidade de emprego. Então, se conecta muito com o propósito, né, que a Riachuelo foi criada, porque o nosso grande objetivo sempre foi esse, né? Tirar assim, o máximo que a gente pode as pessoas da mediocridade, de uma situação que não tá boa, que ela tem que ficar com o que dá e não com o que ela precisa, e não com o que ela escolhe Uhum. para prosperidade. E aí, então a gente está presenteando você para que Ah. você entregue para algum vendedor ali. Eu falo, ou alguém que você quer reconhecer Isso. por um bom trabalho, ou alguém que não está indo bem, você fala, vou te dar uma chance de melhorar, seja no trabalho, alguma loja que você Foi bem atendida, presencia, né? foi Igual bem você colocou atendido, aqui, ó, falou, tá? olha, você está merecendo se Merece. desenvolver. Que Então aqui tem uma legal. anuidade na nova escola do Nossa, uma plano. anuidade, uau! Vai Você fazer alguém muito leva. feliz. Aqui, ó. Que legal, gente, obrigada. E é um patrocínio de um super apoiador do nosso programa, a Exatamente. EQI. É uma empresa também que tem sangue de vendas também. É uma empresa do mercado financeiro, mas o Juliano, que é o fundador, né, hoje é um dos maiores do país, tem quase 50 bilhões em custódia. E ele fala: nós somos uma empresa nós somos uma escola de formação de vendedores. Por acaso tem produto financeiro, ele fala. Falou, se puder parar amanhã de vender produto financeiro, em 6 meses eu sou a maior empresa de venda de cosmético. Que é o que no final das contas é, né? Toda empresa é uma empresa de vendas. Sim. Né? Ela cresce, prospera, paga impostos, contrata, paga melhor, né? Dá chance para as pessoas através de venda. Né? E a IKEA também ela faz toda a parte de gestão financeira minha, né, da pessoa física, da empresa também, e é uma apoiadora, tem coração de vendas, então a gente trouxe ela para ser parceira nossa aqui, tá presenteando também Muito você, legal. Marcela. E aí você passe por uma pessoa que vale a pena também. Vou pensar pra com muito poder carinho desenvolver. aqui, mas a pessoa vai amar. Legal, bacana demais, né? Então, bom, trabalho com vendas a vida inteira e a gente vai especializando muito em canais, né? E a gente vê que talvez aí o varejo seja o canal que mais se modificou nos últimos anos. Com a pandemia, a gente tem uma proximidade muito grande. Eu sou embaixador da Aramis já há alguns anos e a gente tem uma proximidade muito grande e viu, por exemplo, que com a Aramis, as lojas, né, de moda, de roupa, tiveram que fazer e no varejo mais ainda por causa da tecnologia. Como que você vê os próximos 5 anos? Porque assim, 10 anos eu acho que é difícil alguém cravar com muita certeza. Então eu não pergunto mais 10 anos. O que você vê dos próximos 5 anos do varejo no Brasil?
Claro, acredito muito em tecnologia, a gente tem muitos investimentos, né, nesse sentido, já tinha, inclusive, antes da pandemia, que foi uma coisa boa, que ajudou muito a navegar a pandemia. Mas eu acredito muito nessa jornada que tem o digital de uma forma muito invisível, assim, que a pessoa tá colhendo todos os frutos, assim, que a jornada se torna muito fluida. Às vezes você começa, né, no site, termina numa loja física, ou no, mas você nem percebe o tanto de tecnologia embarcada que tem ali. Eu acredito muito mais nisso hoje em dia do que o provador virtual, que você vai lá, enche. Assim, acho que isso é divertido, é legal, tudo, mas cansa rápido, né? Mas acho que tudo que você usar de tecnologia para facilitar essa jornada, a gente vê hoje em dia é muito difícil você entender aonde ela começa, onde ela termina, né? Ela é muito mais fluida. Então eu acredito nisso. A gente está a tecnologia é usada assim a serviço do cliente mesmo, né? De facilitar a vida dele. A gente sabe, né? Que como a vida das pessoas é corrida e quando você quer ser uma solução na vida dos clientes, né, como marca, assim, como você tem que embarcar isso. Mas no fim do dia, gente, eu acredito assim numa marca forte, bem posicionada, num produto excelente, num bom custo-benefício, numa qualidade muito boa, numa roupa que vai durar. Eu acho que tem muito mais valor nisso, assim, você executar muito bem aquilo que às vezes é o óbvio, que não é nem tão glamouroso, do que em coisas muito bala de prata, sabe? Assim, eu acho que a gente tá nessa jornada, claro que com essa cabeça de inovação, sempre olhando, né? Acho que agora a inteligência artificial, que eu também acho que é claro que eu tô usando bastante até na minha vida, assim, o ChatGPT, eu sei que ajuda muito, A mas acho Flávia até é que tarada, quando. só admitir tudo, Não, ela eu faz uso com tudo, planilha. tudo, assim, todos os dias eu uso para alguma coisa, assuntos mais diferentes e tal. Mas eu acho que até isso, assim, que veio como um. E vai ser muito forte, claro, mas assim, acho que até assim, o que era falado alguns meses atrás, que essa eu também não acho que vai ser, eu não acho que vai substituir as pessoas, acho que vai substituir talvez pessoas que não saibam usar ele, né? Então você Isso, vai perder seu emprego para quem exatamente. não Souber souber usar. usar, mas não ser trocado por uma máquina, sabe? Então eu acho que a gente tá nesse caminho assim da consistência, sabe? Em fazer a coisa certa, servir muito bem o cliente, construir uma marca forte. Eu acho que se a gente conseguir daqui a 5 anos estar nesse caminho assim de consistência, de deixar nossa marca e nossos processos cada vez mais redondos, eu acho que é um caminho vitorioso. Pois é, deixa eu, só uma complementação disso. Como que você vê de forma estratégica mesmo, né, para os próximos anos, a relação da loja física com o digital? A loja física é muito importante, gente. Acho que tantas vezes foi falado, né? Não, a loja física vai morrer. Vai acabar. Agora é tudo digital. Você vai no shopping, já é cheio de adolescente. É. Os adolescentes É seguem isso indo, aí. seguem comprando. Então, claro que o digital é super importante. Eu até acho que tem uma hora, assim, que até eu vi esse número recentemente, que quando o digital chega em 20% do seu negócio, a maior parte do seu crescimento vai vindo digital de agora em diante. Então, claro que é super importante, você tem que estar muito redondo ali, né? Atendendo muito bem o cliente ali. Mas eu acho que a loja física é super importante, ou como complementar, né? Como experiência de marca, mas eu acredito na loja física, eu acredito. Acho que assim, essa capilaridade que a gente tem pelo Brasil é uma grande fortaleza, segue sendo e acho que seguirá sendo. Legal, bacana. A experiência é outra, né? Você É tem, muito então até uma legal. confiança É, na marca, aí você sabe, você conhece, CI, assim, é provador. diferente, né. Eu É. sou a rainha de chegar no provador da Riachuelo com o volume de pés acima. Ai, que Ai, bom. ai, e eu sou muito gentil, olha, quero todas as vendedoras estão me ouvindo, devolvam as roupas no cabide, Ai, por sim, favor. por favor, eu Ah, também é o É um acho. mínimo. bom senso, Eu Eu concordo. é uma sempre ação devolvo, humanitária Exato. eu quase. devolvo no Eu cabide devolvo no cabide bonitinho. também. E aí até falando disso, né, atendimento, eu sou muito próxima, assim, tem lá no Iguatemi de Campinas, tem uma das meninas que ajuda ali no provador, eu sou super, sempre que ela vai lá, eu adoro ela, e eu falo, ai, já tô com muita, né? E aí, como que é, assim, até por curiosidade, essa parte das vendas, né? Porque, obviamente, tem ali o atendimento ao cliente, o suporte, né? Se você precisa de alguma coisa, não acha alguma peça, mas existe alguma capacitação, preparação mesmo formal, ou é algo mais informal ou indireto para quem atende vender ali? Porque Não, isso tem existe, uma questão do varejo também e sim. desse porte de lojas, eu vejo um movimento diferente das pessoas. Tem capacitação Tem para isso? capacitação, tem bastante Uhum. capacitação, a gente tem. Ai, gente, agora será que eu não vou lembrar o nome? Que já ajuda para os universitários, vocês Se tiver, cortam essa. se tiver, Ô, pode falar aí, ó. Se tiver por aqui. Rê, você lembra como chama o programa de vendas? Não, aquele da loja.
Ah, eu não vou saber. A Vai gente buscando. põe na edição depois. Boa, mas se Ainda tiver, você descobri. pode trazer. Se quiser Pode- fuçando aí, você pode, Pode claro. tra- Gente, Beleza. daqui a pouco acho que eu pode vou falar, lembrar. a gente coloca. Mas calma aí, você quer que eu Que comece de legal. novo? Não, manda bala aqui. Manda bala aqui, assim, Manda, sem claro. corte, né? sem Só no final corte. bate palma, não. Tá Claro. bom. Não, mas a gente tem sim um programa de capacitação para vendas e tem que ter, né, gente? Porque o vendedor tá lidando com o nosso bem mais precioso, que é o cliente. Isso. Uhum. Então é uma coisa. E tem uma característica do varejo que muitas vezes é o primeiro emprego, né? E a gente tem isso nas duas Isso. pontas, na fábrica Isso aí. e nas lojas. Então você tem um papel muito grande na formação daquela pessoa, até como cidadã mesmo, né? E isso passa acho que passa por muitas coisas, mas também passa pelas vendas, né? Então tem sim um programa, até a gente foi relançado agora há super pouco tempo atrás, e que aí mira tudo, o atendimento, o tempo de fila, que acho que é um grande detrator, né? Uma Legal. grande dor Isso, do cliente, é o exatamente. tempo de fila. Então, e outra coisa, assim, né? Quando você tem 400 lojas, com padrões muito diferentes, é um desafio você levar o produto da mesma forma, né? E eu vejo isso muito, assim, o produto da Riachuelo hoje tá muito bom, assim, muito bom mesmo. E só que tem loja que você chega e o produto grita, assim, tá lindo, tá bem exposto, bem iluminado, coordenado e tal, e dá vontade de comprar tudo. E tem lojas, às vezes até mais antigas, tal, que o produto cai. Então, como Paga. é importante, né, o pessoal de loja, assim, que a venda não é só lá no tete a tete com o cliente, tem toda uma preparação da Sim, da exatamente. loja e você conseguir passar o que você quer passar de uma forma uniforme, né, nas 400 lojas, é um grande desafio. Então a gente tem muito investimento, na ponta, né, que é na loja, com Até porque certeza. talvez não, com certeza é a maior fatia ali né, em termos de porcentagem de decisão de compra é no PDV, né? Com Então, quer dizer, certeza, como tá mostrado aquilo, Para como tá, quem se tá está gritando ou acompanhando não, a se tá pagado, gente né? e não é, sabe o que é o PDV, É conta o para a ponto de venda, né? ponto Quer dizer, de você venda, né. passar, tá no local, o local é o principal fator ali. Então, quer dizer, se tá bem exposto, né? Se tá claro, se tá próximo de outras coisas, né? Então o produto tem que estar próximo de outro. É, Esse desenho todo tem impacto gigantesco na decisão. sim. E não deve ser fácil controlar isso em quantas lojas? 400, mais de 400 lojas pelo A Brasil, gente fala então. todos os pontos de contato, né? É. Como é É a jornada importante, toda, né? né? Que é Toda jornada. desde Você a. entra na loja, Isso tá aí. bem organizada, tá fácil achar. Quem já é É, cliente, vai numa loja de outra, sabe geralmente as regiões onde estão as coleções que faz mais sentido com você. sim. E aí você pega as peças, vai pro provador, a pessoa que te recebe no provador, todos os Tudo é um pontos de ponto. contato. Quantas vezes, né? Você já tá com tudo, aí chega no caixa que você falou, a fila, fala, Quer dizer, você É, tem esse ser faz humano com fila é um problema. 99,99% É. tudo certo, né? Aí você chega lá, tem a fila, quer dizer, o último ponto de contato super. vira um detrator, né? Com certeza, E com certeza. vocês têm um sistema muito legal que são as collabs, né? Sim. Que é um negócio legal porque acaba, inclusive, levando acesso, né, de grandes marcas até para as pessoas que talvez inicialmente não conseguissem ter esse acesso direto. É, essa estratégia é uma estratégia que vocês pretendem continuar? É boa isso para vocês? O que é melhor? É bom financeiramente? É bom como marca? Fala um pouquinho dessa É estratégia. muito boa, especialmente como marca. Elas, assim, né, se você pega elas no volume da Riachuelo, é um volume pequeno. Então, a estratégia que eu acredito nesse sentido é fazer poucas e boas. Assim, a gente sempre fez, já faz um tempo, com marcas muito especiais. Eu acho que todas elas têm uma verdade muito grande das marcas. Então, a gente acabou de fazer com o Nini, né? Estou aqui para provar que está maravilhosa, Como toda funciona vestida bem. de Nini. Tá E um linda. sucesso, Foi um né? sucesso, foi um sucesso, gente. Porque eu acho que é muito a Nini ali, sabe? Assim, a gente tem. É um trabalho super a quatro mãos, então a gente já tem uma grande expertise nisso, entende? E fora que, assim, vai pro Brasil todo, né? Então tem essa. Entender o Brasil, né? Que são tantos países em um só, mas tem um DNA muito forte da marca, assim, que. Então a pessoa consegue comprar a Nini, consegue comprar as Eu marcas lembro quando lançou Das Lu, acho que das foi. Lu há muito tempo Nossa, era atrás. meu sonho ter uma Era. peça da Das Lu. E aí a Exatamente. gente, né, naquela época, vivia numa condição completamente diferente. Mas assim, era uma ansiedade que ela. E nem tinha redes sociais como era hoje, sabia? A gente morava em Bauru. Nem gerava ainda tanto desejo como E aí gera algumas hoje. cidades menores, né, não recebem no volume que as outras e tal. Eu falei, nossa, foi assim, eu senti como se eu estivesse saindo da Das Lu, foi Mas assim, muito porque legal. tem o DNA Tem. das roupas, né? Tem a modelagem, É. tem muito isso. E eu lembro a primeira que a gente tinha feito uma na década de 80, assim, que foi super pioneira, até, mas assim, quando a gente retomou mais com força, que foi 2010, foi com Oscar Metzavá.
E ele falou pra gente, ele falou: "Me dê um briefing, pra quem que eu crio, tal". E a gente falou: "Cria como se você estivesse criando para a sua melhor cliente da loja do Oscar Freire". Fantástico. Porque a nossa cliente quer Fantástico. exatamente isso, a nossa É. missão é fazer caber no bolso dela, mas ela quer o melhor né, todo mundo super bem informado, quer a tendência, quer o que tem de melhor. Sim. Mas eu acho que o que a gente quer fazer é trazer uma roupa linda, com qualidade, com a modelagem dessa marca, que é super aspiracional, e fazer, de fato, caber no bolso da cliente. E financeiramente tem um retorno bom, assim, comparado com as outras, com a produção normal? Ou a questão do marketing que envolve, o investimento, né? Porque tem todo o investimento no geral, acaba, é mais Sim. pelo Quantidade de branding, assim, branding. o que que... A gente nem olha, assim, eu acho que o que assim, não é claro que elas valem a pena financeiramente, mas se você olhar no todo, né, no que é um universo Riachuelo, né, no que a gente Fala aí. vende de roupas em um ano, o volume é muito pequenininho. Então, não é pelo financeiro que a gente faz, é Uhum. para prestar um serviço para o nosso cliente mesmo, Legal. que Que quer legal. ter esses momentos no ano de consumir essas marcas super especiais. Tá, vamos fazer a cartinha. Enquanto isso, Bora. já que você falou de um número aí, a gente viu vários números impressionantes, né? De Né. loja. Quantas peças são vendidas por ano? Nossa, não sei Tem? agora de cabeça, assim, Porque eu eu não lembro, eu vi sei. alguns números impressionantes em termos do Não, volume de gente, os produção, assim, números os números são impressionante. muito altos, mas o que a Muito. gente não pode esquecer é que o Brasil é um país continental, né, então os números do Brasil assustam, a gente até te fala, assim, porque você olha, assim, dá até fala: "Nossa, quanta coisa", mas, assim, você pensar no tamanho do nosso país, no quantidade de É. consumidores, assim, né, tudo é muito no nosso país, né. Porque uma das informações que a gente viu, a gente procura pesquisar bastante, É. né? Tinha algo em torno de produção, em torno de 200 mil peças dia. É, na Dia. Guararapes. Na Que Guararapes a gente faz isso. loucura, gente, não dá para É. imaginar. Não, e eu Peraí, quando vai eu fazendo que eu vou fazer falei essa conta. É 200 eu mil por dia. Quanto, quando quanto eu sai fa por hora, por minuto? quando eu falei para o Thiago, né, esse dado, a gente conversando, ele falou assim: "Não, você errou, é 20.000". E eu São sou quase ruim com 9 mil peças por hora. é, que É loucura. uma São loucura, 140 né. peças por minuto. Mas é muito louco, assim, porque a gente faz Gente do é céu. muita peça mesmo, é assustador, mas ao mesmo tempo você vê isso, assim, são peças feitas da maneira certa, né, acho que essa é uma grande né, porque essa é uma grande Sim, sem discussão, porque você dúvida. pega, né, às vezes, algumas peças hoje em dia que você não tem ideia da procedência, como foi feito, o tanto que Nossa, poluiu, Exatamente. É. a forma que aquilo foi feito. A exatamente, o gente tem impacto, orgulho, né. O o impacto. impacto que a gente faz muito, mas faz acho que é uma conta que a pessoa tem que pesar, assim, né, É tô mais impressionante ainda, né? é Faz bem feito, faz cuidado, é. faz, né, com o mínimo de impacto. E Parabéns, é muito legal. falando em impacto, conta um pouquinho, assim, tanto do seu papel, quanto o que é o Instituto Riachuelo. Instituto, a gente sempre teve, né, uma série de projetos sociais, mas a gente sentia vontade de ter isso num único guarda-chuva. Quando meu avô morreu, só que assim, tinha essa conversa, né, bastante tempo e não tirava do papel. Quando meu avô morreu, a gente falou: "Não, agora é a hora, vamos fazer", né, porque era uma coisa que até para honrar, né, o legado dele. E era uma página em branco, né, quando você começa qualquer coisa assim, poderia ser qualquer coisa, né, ir para qualquer setor, ir para qualquer região do país. E aí a gente resolveu atuar no sertão do Rio Grande do Norte, que foi onde ele nasceu, né, de onde ele saiu. E ele sempre falava pra gente, né, que ele teve que sair de lá atrás de uma oportunidade, porque era uma terra de, ainda mais naquela época, de pouquíssimas oportunidades. E ele sempre falava assim: vocês não imaginam o que é viver com água contada. Vocês não imaginam o que é isso, assim. Então estava muito no nosso imaginário, assim, as dificuldades, né, dessa região. E ao mesmo tempo ele falava isso, assim, que quando você dá uma oportunidade para as pessoas deslancham, quem quer abraça, cresce, acontece e tal, mas que a primeira oportunidade tinha que ser dada. Então a gente fez o instituto justamente com essa cabeça de gerar oportunidades nesse lugar assim tão remoto, né, e com difícil a economia num lugar com pouca água, gente, é muito difícil você ter Nossa senhora. você emplacar uma indústria, você emplacar qualquer coisa assim. A base Tem da vida, a desafio água, né. você tem desafios enormes. Então a gente fez esse instituto com a missão de transformar vidas através da geração de trabalho e renda, que eu acredito muito nisso, porque eu conheço muito bem o Brasil por causa da Riachuelo e eu sei, assim, dos desafios sociais que a gente tem e como os nossos programas sociais, Bolsa Família, eu sei que é super importante, mas eu acho que o papel da iniciativa privada deveria sempre olhar, assim, como que ao longo da minha cadeia, ainda mais a nossa cadeia que ela é longa, né, e ela é muito mão de obra intensiva, então você consegue impactar a vida de muita gente, né, ao longo dessa cadeia, eh,
como ajudar a transformar a vida das pessoas através dela, né? Então a gente já tinha um projeto de oficinas de costura lá. A costura é uma atividade super boa para o sertão, porque ela não precisa de água. E ela pode, assim, diferente de outras etapas do processo produtivo de moda, você tem lavanderia, você tem máquina de corte, que é um maquinário caro e tal. A costura não. Com uma máquina de costura você consegue fazer. Então, uma parte do processo que faz muito sentido ter lá. Então, hoje são mais de 100 oficinas, elas não trabalham só para Riachuelo. Nosso sonho grande é que aquilo vire um grande polo têxtil, assim, que Legal. C&A, Renner, que vai todo mundo para lá, assim, porque é incrível, assim, a garra dessas pessoas, a vontade que eles têm. Dá O uma talento oportunidade também para a de pessoa. Eu acho que eu ia manual. falar, nasce, você identifica muito talento, né? Muito, E isso você muito. trabalha com a questão de muito mais coisas, além de resolver uma questão básica de vida, obviamente, que já seria sensacional, né? Prover aí condição financeira, mas essa questão de autoestima, autoconfiança, o relacionamento, a pessoa, o quanto ser produtivo transforma a vida de uma Muito. pessoa, Gente, o né? trabalho dignifica o Incrível, homem. Eu acredito exato. muito nisso, assim. Ai, que Muito, lindo. Até a gente aqui falando, né, das nossas vidas fáceis, assim, o tanto que o trabalho é transformador nas nossas vidas. E você tem impactos, e eu não tinha ideia disso, assim, mas você começa a ver, assim, desde uma mulher que está num casamento abusivo poder sair daquele casamento porque ela tem renda. Você tem impactos das pessoas deixarem de deixar os seus filhos com os avós. Quantas histórias a gente não conhece, né? Deixa com os avós no Nordeste, né? Aquela história quase que... Sai para buscar. Né? E sai para buscar um emprego ou na capital ou em São Paulo, tem uma vida super difícil aqui em São Paulo. Então, na hora que você consegue gerar emprego, né, nesses lugares remotos, você mantém as famílias juntas. E a gente tinha uma questão lá no começo, a gente conseguia empregar muito mais mulheres do que homens. Porque a costura até os homens não queriam muito costurar, né? Uhum. E hoje é tão engraçado porque você vai. Tem muita oficina com muito homem, porque é um emprego assim, num lugar arejado, com carteira de trabalho, toda a ergonomia, todas as oficinas assim, a BVTEX. É um emprego Que legal. muito bom, né? Todo mundo registrado, bonitinho, tudo. Então, os homens começaram a se interessar. E aí tem outros efeitos. Se você pensa que hoje 50% das crianças do Brasil crescem sem o pai, e qual é o tamanho desse impacto? Então, na hora que você consegue deixar essas famílias juntas, porque tinha uma questão lá dos safreiros, né? Então, homens que muitas vezes vinham para o centro-oeste, né, na época das colheitas, e às vezes não voltavam, formavam outra família. Então, você conseguir manter esse pai e essa mãe empregados, perto dos filhos, tem ganhos, são Transforma imensuráveis. toda uma É geração, muito. Que cauda longa né? dessa, né? Exato. E parece que se não trouxer, se não falar disso, você falando disso, a gente. Puxa, é verdade, é verdade, é verdade. Olha que A profundidade. consequência a gente mesmo. imensurável, né? É a prosperidade que traz a prosperidade. Eu acho que é isso. o lado lindo, assim, das grandes empresas. E tem, assim, abriu o primeiro salão de cabeleireiro, na época que a gente começou as oficinas lá. Que nem eu falo a gente, mas é um projeto da Fierne, do Sebrae, que é um super parceiro, que a Riachuelo Legal. tá muito juntos também, mas não é só nosso projeto. E então, assim, venderam 20 mil motos, assim, nos primeiros 5 Uau. anos. Então as pessoas começaram um monte de gente colocou filho em escola particular. Tem muitos impactos. E a gente tem que pensar isso, acho que usar nossas empresas para transformar nosso país, né? Eu acho que ter esse olhar assim de ok, quero crescer, quero vender muito, mas final, essa é a vamos nossa levar as função. pessoas junto. Né? Muito legal, muito legal. Exatamente. Bom, Bora pra vamos lá. cartinha? A cartinha. Ai, meu Deus, tô nervosa. É a com a cartinha vai cair? surpresa. O que vai? Tem medo. Ó, e não precisa pegar a primeira, pode pegar qualquer uma para não Vou falar até que tomar uma foi água. tendenciosa. A Marcela até. Essa pergunta é surpresa, inclusive pra gente. Vamos lá. Que missão de sua vida utiliza seus 3 maiores talentos? Nossa. Caramba, tá bem específica essa. Olha, eu acho que eu entendi, assim, não sei se eu vou conseguir falar de 3 maiores talentos, mas eu acho que hoje, assim, o que me move muito é eu conseguir ter uma clareza de propósito, né, na minha vida. Eu tenho muito essa vontade de impactar a vida das pessoas, de crescer nunca sozinha, levando as pessoas juntos né, e tem impacto, mas ajudar de alguma forma a melhorar, a transformar a vida das pessoas. Isso já seria muito legal, acho que as pessoas no geral querem isso, né? E o que eu entendi é que na medida que eu fui unindo esse meu propósito, que é pessoal, com o propósito da Riachuelo, assim, aquilo virou uma plataforma. Eu pude usar, né, um pouco essa grande plataforma que é a Riachuelo para fazer uma coisa de muito maior impacto. Então eu acho que é isso, assim, é o projeto do Sertão, né? Que é incrível, eu vou para lá, assim, é uma alegria muito grande você entender, assim, o que aquilo muda a vida das pessoas. Eu acho que é um papel nosso, né, assim, como
todo mundo que vocês dão cursos, as empresas, e a gente, né, como varejista, que eu sei que vocês têm muitos clientes também, assim, você entende que na hora que você emprega aquela pessoa, né, recém saída da escola, você tem ainda mais no Brasil, você tem um papel muito grande em acabar de formar aquela pessoa em ética e Isso, cidadania. Então eu acho que a gente, por que não aliar, assim, nossos propósitos pessoais com os das empresas que a gente trabalha, e aí fazer um impacto muito maior, assim, eu acho que eu tô tentando, assim, ser útil para o mundo dessa forma hoje, legal. sabe? Acho que eu não Que sei, não falei legal. 3, falei um. Não, mas essa tá Tudo fantástica, bem, tá fantástica. tudo bem. E deve ter outras, com certeza, aqui. Inclusive, saber como que é como é a Marcela, mãe, esposa. Gê, eu acho que também, né? Eu acho que essa é uma grande missão, assim, da minha vida. É uma coisa. Eu tenho 3 filhos, meu filho mais velho tem 13 anos já, e o mais novo tem 7. 13, 13, 9 e 13, 7. 9, 7. Os meninos. E foi. Enfim, eu sempre trabalhei muito, gente. Eu tinha aquela vida maluca, assim, de sair de casa cedo, chegar tarde. Sempre fui uma mãe super presente, assim, né? Todo momento que eu tava, aquela coisa do pouco tempo, mas com qualidade, funcionou, assim, funcionou. São uns meninos legais, a gente é super próximo, são educados, tudo. Mas eu tive uma virada de chave, assim, um pouco na pandemia, e eu encontrei, assim, mudei um pouco meu papel na Riachuelo, né? Então hoje eu tô mais nos fóruns de conselho e dos comitês, eu consigo, eu acho que gerar um valor melhor até para a empresa nesse sentido. Acho que tem executivos muito melhores do que eu no marketing para fazer o que eu fazia lá, mas eu acho que eu tenho esse papel, assim, de fazer ponte, né, entre gestão e conselho e família, que eu acho bom, e ao mesmo tempo eu consigo estar muito mais com meus filhos, assim, essa foi uma virada de chave, Isso que eu ia te perguntar, era a próxima pergunta. Como você faz essa gestão do tempo entre empresa, esse volume, 3 filhos viagem, e marido. assim. Então, gente, eu nunca falei isso antes, tá? Mas eu fiquei com vontade de falar. Eu tava até pensando um pouquinho, assim, eu quero uma coisa que eu teria vontade de falar aqui. O que mudou muito na nossa vida, eu sou casada, acho que quase 20 anos, meu marido é o máximo, ele sempre ajudou em tudo, super parceiro, ele sempre trabalhou muito e sempre apoiou minha carreira, assim, ele sempre, assim, de verdade. Teve uma época da vida que eu viajava muito, ele sempre torceu, assim, muito pela minha Isso carreira é também. muito E sempre importante, ajudou né? muito, assim, a gente é bem dividido, assim, nas coisas de casa, sabe? Ele Ele com... trabalha com a Riachuelo também? Não, Não. ele trabalha, enfim, tá no mercado super diferente, mas ele é muito agilizado. Então, assim, Uhum. ele é muito mais. Ele faz supermercado, ele faz tudo online, né? Que ele é todo super tecnológico digital. Ele faz supermercado há anos, porque ele vai ser muito mais competente. Ele entra lá em um segundo, faz tudo no aplicativo, põe, tira, não sei o que lá. Se eu fosse fazer, eu ia demorar um século. Então, a gente sempre teve uma parceria muito grande. Ele é um paizão, assim, cuida muito dos meninos, tudo. O que eu acho que mudou muito na nossa vida, assim, agora, é o fator Deus, assim mesmo. Eu li uma coisa que é tão linda, assim, que o relacionamento é um triângulo, assim, né? Tá o casal em 2 pontas e Deus em outra. Quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais próximo fica o casal. E quanto mais distante, acontece o mesmo, né? Quanto mais... E eu sinto que a gente, Legal. até mesmo na época da pandemia, a gente teve essa aproximação, assim, com a fé muito grande. E meus filhos também, foi bonitinho, porque eles não foram criados nesse ambiente, mas foi uma coisa muito natural. Acho até que eles puxaram isso na gente mais do que a gente puxou isso neles. E acho que a vida facilita muito, gente. É impressionante, assim, porque eu não sei, assim, claro que nossa vida é corrida, né, de todo mundo de quem que não é a vida corrida hoje, mas eu acho que hoje quando você tem um senso do que é importante, eu acho que um senso de sacrifício, que eu acho que isso é uma coisa que qualquer, eu tô assim, nem falando de alguma religião específica, mas acho que as religiões, né, você viver uma vida assim de valores, de virtudes, você entende o sacrifício de outra forma, você entende que tudo bem, Totalmente sim, que eu vou chegar em diferente. casa cansada mesmo. E tá tudo bem, faz parte, né? Sim. Assim, eu não vou nem lutar contra isso. Eu vou engolir meu cansaço e vou ser a mãe que eu tenho que ser pra eles e a mulher que eu tenho que ser pro meu marido, né? Então, eu acho que mudou assim muito. Eu tenho uma rotina de trabalho mais equilibrada, isso é um fato mesmo, né? Eu saí daquela. Então, assim, eu tenho semanas muito lotadas e semanas muito mais calmas. Então, eu uso isso a meu favor. Quando eu tô numa semana corrida, eu também tenho uma paz, que daqui a pouco vem uma semana que eu vou conseguir ficar mais com eles, né? Chegar em casa um pouco mais cedo e tal. Mas eu acho que mudou um pouco essa minha visão de mundo, assim, de entender que eu posso desempenhar bem meus papéis, que meus filhos não são um peso na minha vida, meu marido não é um peso na minha vida, e que eu me Fantástico. sacrifico por eles com muita Que alegria, legal. assim mesmo, E é sabe? bacana, porque a gente vê, vira e mexe, tem polêmicas do
papel da mulher, né? Mas a gente saber o nosso lugar e o nosso objetivo, e tá tudo bem. Não é que uma mulher não possa estar num cargo executivo Sim. e priorizando em determinados momentos da vida a carreira e, de alguma maneira, terceirizando ali a educação dos filhos, o dia, nem a educação só, né? Mas o dia a dia, as atividades Sim. rotineiras e tal. E tudo bem também a gente entender que em outros momentos a gente precisa dar uma respirada e ter um papel profissional um pouco diferente Sim. para dar conta, né? Não, gente, eu acho que tem 1000 formatos e cada um tem uma história, né? Eu acho que tem gente que Exato. não trabalha e que tá super feliz, tem gente que não quer ter filho e tá tudo super feliz. Eu acho que cada um tem sua história e o Sim. importante é a gente ir atrás disso. Pra mim, eu consegui encontrar um lugar de equilíbrio, assim, sabe? Onde é sim possível. É o que está alinhado com o teu propósito Trabalhava. naquele momento, né? Eu consegui trabalhar Muito bastante, eu legal. consegui ter os meninos. Eu tenho, óbvio, uma rede de apoios e que, graças a Deus, ajuda muito, assim, Sim. né? Tenho bastante irmãos e tenho, assim, tudo funciona. Meus sogros, meu pai, mãe, marido. Você tem que contar com as pessoas, óbvio. Mas eu acho que é possível, assim, não é tentar ser super mulher, longe disso, assim, várias vezes. Mas tá tudo bem também não ser a super mulher, mas dá pra fazer. Eu tenho pena, assim, quando alguém abre mão de alguma das partes, assim, sem querer, porque tem gente que quer abrir mão de algumas das partes, é uma coisa, mas quando a pessoa ou deixa de ter filho, ou deixa de trabalhar, se isso era uma coisa importante pra elas, achando que não vai dar conta, eu acho que é possível, sabe? Marcelo, se tivesse alguma coisa que você não sabe fazer, assim, mas se você pudesse acordar, dorme e acorda no outro dia sabendo fazer. Tem alguma coisa que você fala, putz, se eu pudesse fazer, se não tivesse que passar por toda a jornada de aprender, tem alguma coisa que você queria, putz, isso seria muito legal. Ai, gente, eu adoraria assim, sabe aquelas pessoas que fazem conta de cabeça e fica na frente de uma sala de reunião e faz assim, porque às vezes eu até sei fazer a conta, mas se tiver que falar isso em público, eu já travo, né? Eu adoraria ser uma pessoa boa em matemática, olhar para um balanço de empresa assim, já bater o olho, já entender o que tá certo, o Gente que que é tá boa de errado, ver um gráfico, não é? DRE, um jeito bom de ver gráfico. Pra mim é um esforço, eu me esforço, até consigo, mas não é nada natural, não. Pô, muito boa, Ai, essa é boa. Apagar o dia mais triste ou reviver o dia mais feliz? Reviver o dia mais feliz, com certeza. Certo? Bora, tem mais um aí, tem mais O um aqui. que te emociona, te dá um nó na garganta, aquele que mareja os olhos? Minha família, né, gente? A família é maravilhosa. Acho que a família é uma fortaleza na nossa vida. E é o que impulsiona, né? Acho que assim, eu vejo isso. Acho que foi uma outra mudança, assim, como a gente. A gente acho que tinha uma época que era muito assim, né? Uma época da vida você estudava, evoluía, melhorava, e aí você. Tudo bem, já estudei tudo que eu tinha para estudar. E hoje eu vejo isso como uma jornada tão constante assim de evolução, mas eu acho que isso muito pela minha família. Assim, a gente tem muita vontade de ser melhor, né? Por eles. Então nada melhor. E a gente viu aqui, né? Toda vez que você falou sua família, o olho encheu. O olho natural, brilhou né? De E todo aí, mundo, vocês demais, também, né? A família legal. é maravilhosa. E daqui muitos e muitos anos, se né, você não estiver mais neste mundo. Sim, né? Sim. Sim, vai saber. vai A tecnologia tá tão É. avançada. A gente procura sobre seu avô e tem, né, um repertório não muito profundo dele falando dele, mas das pessoas falando dele, né? O que você gostaria que aparecesse no Google sobre você? Ai, gente. Primeiro link ali. Primeiro. Marcela foi fez isso. Eu acho tão linda, assim, a vida ordinária, sabe? Assim, eu acho que tem uma coisa muito extraordinária no homem ordinário, na mulher ordinária, nos filhos ordinários. E eu acho que é o jeito que eu busco viver minha vida, assim, não quero estar aqui, quero contribuir, quero, né, tentar onde eu consigo ajudar, né, a transformar minha vida e transformar das pessoas juntas, mas eu não, assim, tá tudo bem se não tiver nada no Google, tá tudo bem. Acho que eu acho bonito, assim, o normal, o pé no chão, sabe? É uma coisa que eu gosto bastante. Que legal. Deixa eu fazer uma última que eu vou Claro. dormir, que ela ficou aqui na minha cabeça. Só para fechar mais. A gente como empreendedor sempre está buscando mais. Aí a empresa atinge o objetivo, a gente quer o próximo e vive, né? Assim, essa coisa da empresa. Você acha que seu avô antes de falecer, ele sabe a dimensão do que ele criou? Ele sentiu, ele curtiu, porque assim, também tem um monte de desafio, tem questão financeira, tem Muito números, né? A gente está falando, obviamente, de um lado muito positivo e tem outros muito. Mas você acha que no fim, assim, da vida, né? Ele foi uma pessoa que viveu muitos anos. Então, você acha que ele
putz, olha o que eu criei. Ele chegou a curtir, assim, com orgulho que ele Eu fez? acho que sim. Eu acho que ele nunca imaginou que fosse chegar tão longe, nunca. Mas eu acho que ele teve essa dimensão porque ele é muito em loja, a vida dele era fábrica, ele conversava muito com as pessoas, ele conhecia todo mundo. E as pessoas, traziam as Lindo. histórias e falavam. Então, eu acho que ele teve, acho que ele nunca esperava ter ido tão longe, mas eu acho que ele conseguiu ir e era o que ele queria, porque ele falava: eu saí de Caraúbas atrás de um emprego e eu consegui gerar mais de 40 mil empregos na minha Uau. vida. Então, eu acho que ele cumpriu essa missão lindamente. Puta, Marcela, Que que lindo. demais. Olha, que papo suave, que verdadeira, né? Dá pra perceber na sua fala de novo. E é muito legal porque a gente também se emociona muito quando fala da família e ver você claramente aqui, né? Toda vez que tocava no assunto, o olho assim ficar. Pô, é muito legal. Parabéns por toda a jornada, pela maneira que você lida com um desafio que não é fácil, né? De carregar uma história dessa, né? De novo, o que é a empresa, ela é só uma pequena fotografia de toda a transformação que ela produz no Brasil inteiro. Então, parabéns, obrigado pelo seu tempo aqui e colocar à disposição o que a gente puder aqui para ajudar vocês na jornada incrível e verdadeira que vocês têm. Obrigado, viu? Ai, obrigada, gente. Adorei estar aqui. Fiquei super honrada. Na hora que eu vi os vídeos de vocês com milhares, milhões, tinha um até de 1,5 milhão. Ai, meu Deus do céu, socorro. Como que eu vou falar com tanta gente? Mas acho que não tô falando que o meu podcast vai chegar nesse número aqui, não. Vai, Mas, mas eu fiquei super honrada aqui com o convite. Obrigada mesmo. Obrigado. Cada história Obrigada. dessa tenho certeza que ajuda a construir aí, tirar algumas dúvidas, esclarecer outras. Então, obrigado mesmo, viu? Que legal. Pessoal, muito obrigada. Espero que tenha inspirado muita gente como nós. Que prazer, assim, a alegria de fazer esse projeto é isso, é ser consumidora de uma loja e há tanto tempo, e toda a quando a vida. gente conhece bastidores dessa loja, fundadores e um pouco mais do estratégico operacional e de uma família tão maravilhosa, a gente sabe que é realmente apaixonante a história dos empreendedores do Brasil, não é? Que fique claro isso, né? E mais uma mensagem bacana aqui, por trás de toda a empresa, do nome, dos números todos, né? Para se perpetuar, né, num 70, 80, 100 anos, realmente tem que ter um valor, uma cultura muito forte. Então, legal, e que isso possa servir, porque dá para ser desde você pequenininho, ao médio, ao grande, levar cultura e ter um propósito forte de ajudar as pessoas, que o resultado vem, é natural. Então, grande abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.